Uma coisa é o estrangeiro, outra coisa é o irmão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Deuteronômio, hoje Deuteronômio capítulo 23. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos, e o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá conferir os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos aqui na igreja. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra de Deus. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje o capítulo 23. Depois desses pedidos eu quero ler dois versículos aqui, que são o versículo 19 e 20, que diz: não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros do estrangeiro, mas não do seu irmão israelita, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Portanto, o que nós percebemos aqui antes de entrarmos no estudo aqui desses dois versículos, falando a respeito, portanto, do capítulo, é a respeito, então, daquelas pessoas que terão que ser excluídas ali da Assembleia. Então, esse assunto vai ser ali do versículo 1 até o versículo 8, onde vai falar a respeito, então, do homem que tem ali os testículos esmagados, e vai falar ali a respeito de outras pessoas também. Então, esse cuidado com as pessoas que não podem participar da Assembleia. Depois ele vai falar do versículo 9 até o versículo 14 a respeito da pureza do acampamento. Então, daquela responsabilidade que a gente tem ali, né, no social, no nosso relacionamento com o outro. Então, para que tudo caminhe bem ali, e aí ele trata então da limpeza, principalmente com relação a como que o povo deve proceder ali no caso de evacuar ali no acampamento. Então, qual que é esse procedimento? Depois, a partir do versículo 15, ele vai tratar a respeito de diversas leis. Então, no versículo 15 e 16, ele vai tratar a respeito do escravo fugitivo. Depois ali, do versículo 17 e 18, a respeito do tipo de voto que não pode ser pago com dinheiro, por exemplo, de prostituição cultural. Então, são dinheiros que entende-se ser ilícito. Depois, o nosso tema, que nós vamos tratar daqui a pouquinho, depois a respeito do voto, do versículo 21 até o versículo 23, com relação ao voto, que já tratamos no estudo de Números, lá em Números capítulo 6 e Números capítulo 30, nós falamos a respeito de voto, e na ocasião citamos inclusive essa passagem aqui. E depois ele vai terminar lá com o versículo 24 e 25 a respeito de qual que é o comportamento que as pessoas têm que ter quando estão ali na área de cultivo ali dos seus, de outras pessoas. Então, que pode pegar ali do alimento para comer, mas não pode colher, né? A intenção de colher não pode, mas para se alimentar pode. Então, a gente vai perceber que vai tratar a respeito de diversas leis para que haja uma harmonia no convívio entre o povo. Mas essa parte do dinheiro é algo que deve ser tratado com um certo cuidado. E aqui a intenção do Senhor sempre foi essa de eles não escravizarem uns aos outros. Por isso tinha o ano sabático, né? Por isso tinha o jubileu, e nós já tratamos desse assunto quando falamos ali em Levítico, não é verdade? Levítico capítulo 23 e 25, deixa eu só conferir aqui, é isso mesmo, lá no capítulo Levítico capítulo 23 e depois capítulo 25, que vai falar do ano do jubileu ali. Então, foi tratado já no passado
com relação à intenção de não escravizar. E algo que a gente precisa entender, e como a gente sempre fala, a gente tem que ter essa leitura aqui do Antigo Testamento, sempre apontando para Cristo, nós vamos perceber que o problema que às vezes acontecia, e aconteceu com o povo de Israel, se você vê ali depois da morte do rei Josias, quando o Reino do Sul vai ser dominado ali pela Babilônia. A princípio o rei Josias perde ali a batalha para o rei do Egito, que estava indo acudir ali a Assíria, e como a Babilônia conquista a Assíria, o Egito foge então da Assíria e volta para o Egito, e aí domina ali no ano 605 Israel, 605 a.C., Israel, ali no caso o Reino do Sul. E ali naquela ocasião, quando você lê o profeta Jeremias, e nós já estudamos aqui o profeta Jeremias, a gente vai perceber ali que os reis mantinham ali algumas pessoas ainda como escravos, porque não respeitaram o ano sabático e nem tampouco ali o ano do jubileu. E, portanto, escravizavam os irmãos. Então, aqui em Deuteronômio, a preocupação era com relação a como que o povo de Deus, Israel, iria se relacionar ali entre si, para que houvesse algo justo. Então, não é justo essa escravização, e por isso que ele vai tratar aqui do versículo 15 e o versículo 16 a respeito, então, de um escravo fugitivo. Mas, como nós falamos, a gente precisa olhar para Cristo. Onde está Cristo dentro desse texto? E nossa leitura tem que ser cristocêntrica e, portanto, nós percebemos nas falas de Jesus, e depois vamos citar aqui apóstolo Paulo, né, e alguns exemplos a respeito do comportamento com relação ao dinheiro. Então, se a gente observar ali em Mateus, Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, e deixa eu abrir aqui rapidamente aqui, Mateus capítulo 5, lá no versículo 42, fala assim: dê a quem lhe pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Preciso lembrar que Mateus capítulo 5, 6 e 7 é o Sermão do Monte. Então Jesus está ensinando aos seguidores dele, e nós somos seguidores dele, que nós devemos dar a quem nos pede e não voltar as costas para aquele que deseja pedir algo emprestado, que era o caso lá do texto que nós estamos lendo em Deuteronômio. Mas também aqui em Lucas capítulo 6, no versículo 30, que é a versão de Lucas com relação a essa mesma passagem. Então aqui em Lucas capítulo 6, versículo 30, fala: dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Portanto, como que nós devemos nos portar com relação ao nosso inimigo que nos oprime quando ele está nos tomando alguma coisa, mas também que a todo que vier nos pedir, nós devemos ter essa disposição de dar. Então nós percebemos a partir aí da fala aqui de Jesus que o comportamento dos seguidores de Cristo, que é o nosso caso, ele deve ser um tanto quanto diferente. Depois eu quero compartilhar aqui, agora Paulo falando aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E aí o versículo 5 vai falar: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Portanto, nós somos responsáveis não apenas pelo nosso interesse, como também pelo interesse dos outros. E a chamada do apóstolo Paulo aqui é para que a nossa atitude
seja como a atitude de Cristo. E por isso eu quero pegar um exemplo aqui de um homem de Deus no livro de Atos, que fazia companhia ali com Paulo, com o apóstolo Paulo, que foi o Barnabé. Então lá em Atos capítulo 4, a gente vai ver ali os dois últimos versículos, que são os versículos 36 e 37, diz assim: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E a próxima história, então agora no início do capítulo 5, vai falar a respeito da história de Ananias e Safira, que a gente já conhece, que fizeram a mesma coisa, né? Que Barnabé, foram imitar Barnabé, vendendo também um campo. Só que ao invés deles falarem e darem o valor que eles venderam o campo, eles combinaram de falar que deram um valor, receberam um valor pelo campo, mas dariam um valor inferior. E por causa disso, né, eles vão morrer aqui, então vale a pena você ler, fazer essa leitura aí de Ananias e Safira. Então nós precisamos pegar aqui o exemplo de Barnabé, que é o encorajador, aonde ele viu a necessidade aqui das pessoas e resolveu abrir mão de um bem que ele tinha. E qual que é o motivo dele fazer isso? Observando a necessidade das pessoas. Então, a partir de Jesus e das falas de Jesus que nós lemos aqui, em Mateus capítulo 5, versículo 42, Lucas capítulo 6, versículo 30, a gente vê esse comportamento de Barnabé a partir das falas de Paulo ali também aos Filipenses, como lemos aqui no capítulo 2, versículo 4 e 5. E, portanto, nós precisamos aprender a nos relacionarmos com o dinheiro. Mas para isso, como já lemos aqui em Deuteronômio, lá no capítulo 10, e deixa eu voltar aqui rapidamente, aqui, Deuteronômio capítulo 10, para relembrar algo que nos foi falado aqui no capítulo 10. Então, abrindo aqui o texto, lá no capítulo 10, vai falar lá no versículo 14: Ao Senhor, o seu Deus, pertence os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. Portanto, tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E, portanto, nós entendemos que somos mordomos das coisas que pertencem a Deus. E sendo assim, o nosso olhar para com o próximo é um olhar misericordioso, onde nós entendemos que a gente precisa repartir, ou, como Jesus falou, a todo que nos pedir nós devemos dar. E eu não poderia terminar esse estudo, como a gente sempre faz, fazendo algumas perguntas para que a gente venha pensar. Como que nós temos lidado com o dinheiro? Porque Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 24, que não tem como a gente servir a dois senhores. Porque ou a gente ama um e despreza o outro, ou a gente despreza um e ama o outro. Não tem como a gente servir a Deus e a riqueza, a Deus é o dinheiro, a Deus é a mamon. Cada tradução vai trazer algo a respeito disso. Apóstolo Paulo também fala lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, como nós temos lidado com o dinheiro que nós temos recebido da parte de Deus? Porque, como falamos e lemos aqui em Deuteronômio capítulo 10, versículo 14, tudo pertence ao Senhor. Como temos lidado com o dinheiro? Nós temos tido ganância, avareza, ou somos desprendidos, não somos escravos do dinheiro, mas entendemos que o dinheiro é que nos serve e não nós que servimos ao dinheiro. Como a gente tem se relacionado com o dinheiro e com o outro? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.